Fala galera, tudo bem? Na última semana a Premier League, aliás já há algumas semanas a Premier League passou a divulgar o seu Hall da Fama, né? Que é uma novidade que na verdade já tinha sido anunciada lá atrás, acabou sendo adiada por conta da pandemia, mas a ideia é de criar um Hall da Fama para homenagear os principais jogadores da história da Premier League. E aí já tem uma primeira informação, que é Premier League. A gente está falando da era Premier League, a era moderna do campeonato inglês, a era que se inicia em 1992, na temporada 92-93. Então é fundamental reforçar isso, porque é, sem dúvida alguma, um recorte muito recente da história do futebol inglês, que é um futebol de tanto tempo, né? Porque, nesse caso, como é a Premier League enquanto liga quem tem essa iniciativa, eu acho uma iniciativa bem legal do ponto de vista de construção e valorização da própria história, mas acaba sendo uma liga extremamente recente e acaba criando um debate que é muito normal e é muito comum na Inglaterra, que é o debate sobre como o recorte Premier League muitas vezes acaba ofuscando, ignorando, deixando de lado a enorme história que o futebol inglês tem enquanto campeonato nacional antes dessa era. É claro que a Premier League foi o que transformou a estrutura da liga, que alavancou a liga para virar o que ela é hoje. Mas a história é riquíssima muito antes disso. Então é importante fazer essa ressalva, porque senão parece que todo mundo que veio antes não foi importante, ou que não foram vários os grandes personagens anteriores à era Premier League. Mas é importante entender que aqui não é um Hall da Fama do campeonato inglês. Não é um Hall da Fama da Federação Inglesa. É um Hall da Fama da Premier League. Então é natural que o recorte seja esse. Sendo esse, e com um critério inicial básico, que é, para entrar o jogador tem que ter se aposentado, acaba não sendo um universo tão grande assim pra gente falar da avaliação. Afinal de contas, a gente tá falando de 92 pra cá. Então, é claro, bastante coisa aconteceu ao longo dessas décadas, né? Dessas 3 décadas, basicamente. Mas tem muito jogador que ainda está em atividade, tem muita história que ainda está sendo escrita, tem muito cara que já certamente fará parte desse Hall da Fama, mas que ainda não pode entrar porque ainda não está elegível para isso. Então, entendidas as regras, os recortes e a proposta da Premier League, a gente pode falar sobre os primeiros 8 nomes que foram escolhidos na turma de 2021, já que a tendência é que isso aconteça. A cada ano, a Premier League vai criar os eventos para anunciar a turma daquele ano, quem vai entrar a cada ano dentro desse hall, que certamente vai ter muitos e muitos nomes e tem muita gente para entrar, sem dúvida alguma. Então, já tinham sido divulgados os 2 primeiros, inicialmente, foram Alan Shearer e Thierry Henry. E aí o espaço está aberto para vocês aqui embaixo, eu sei que isso sempre vai gerar discussão, polêmica, porque é a opinião, é de cada um. Quem vocês acham que deveriam ser os primeiros nomes, se esses 2 foram boas escolhas. Para mim, por exemplo, as escolhas óbvias até seriam Alan Shearer, maior artilheiro da história da Premier League, então a gente tá pegando esse recorte recente, ele é o maior goleador disparado e fez história dentro da liga, com diferentes camisas, inclusive, não necessariamente por títulos, embora tenha sido campeão inglês com Blackburn, por exemplo, mas pelo que foi quanto jogador, como símbolo, como um goleador. E o outro nome óbvio para mim era o do Ryan Giggs, pela longevidade, pelo número de títulos, por simbolizar uma era Ferguson que foi extremamente dominante dentro desse recorte da era Premier League. Então vamos lembrar que 92-93 é o início da era Premier League. E é também o primeiro título de campeonato inglês que o Ferguson conquista no Manchester United. Então começava ali a hegemonia do Manchester United do Ferguson e sempre, se a gente for olhar durante aí 2 décadas basicamente, com o Giggs sendo uma peça importante. Então o Giggs era um nome óbvio para mim, e o Giggs acabou ficando fora não só dos 2 primeiros nomes anunciados, mas dos 8 primeiros nomes. Aliás, não só deles, mas também da lista preliminar de onde saíram os nomes indicados. E é fácil entender, né? Nesse caso é a Premier League tentando se afastar de um problema fora de campo que impactaria evidentemente por ter uma imagem muito prejudicada por um julgamento que está em andamento, né? O Giggs responde a um processo por agressão a 2 mulheres. Então, no momento em que esse assunto fora dos gramados, né, fora do ambiente do futebol, tá indefinido, tá na justiça e gera muita repercussão, a Premier League não queria dar o pontapé inicial do seu Hall da Fama colocando um cara que nesse momento tem a imagem bastante questionada pelo processo que está em andamento. Então é compreensível do ponto de vista de imagem da iniciativa da Premier League, ela tenta se afastar um pouquinho do Giggs. Mas se a gente for falar do ponto de vista de história e reconhecimento do que foi feito enquanto jogador, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Giggs seria uma escolha óbvia até. Talvez não entre os 2 primeiros, porque aí como eu falei, aí é de opinião de cada um, mas nos 8 primeiros, certamente, pelo número de partidas, pelo número de títulos, pela relevância, pela história que foi feita.
sem ignorar ou sem tirar o peso da necessária investigação e punição, e enfim, que vá para frente na esfera da justiça, né? São assuntos paralelos, mas um é importante falar do outro, porque o futebol não está totalmente descolado da sociedade, e nesse caso a decisão claramente passa por isso. E aí, olhando para os outros nomes, até colocando aí a imagem que a Premier League divulgou, né? Então os dois primeiros que estão ali em cima, Alan Shearer e Henry, já tinham sido divulgados antes. E a Premier League divulgou outros 6 que fazem parte dessa primeira turma. E aí é claro que isso já gera bastante discussão. Esses nomes são Cantona, Roy Keane, Frank Lampard, Dennis Bergkamp, Steven Gerrard e David Beckham. Acho que é uma boa lista, assim. É difícil mensurar ali o que você vai estabelecer como critério para cada uma dessas escolhas. Eu sei que muita gente vai lembrar de alguns dos nomes, então, por exemplo, muita gente vai virar e falar, e o Scholes? O Scholes poderia estar? Poderia, sem dúvida alguma. Ele estaria no lugar de quem? Eu acho natural, olhando aí para essa lista, que a gente enxergue algumas referências, até de gerações um pouco diferentes, né? O primeiro Manchester United, campeão da Premier League, é o Manchester United que tem no Cantona um símbolo muito importante. O Cantona se transfere para o Manchester United do Leeds, vira uma peça importante, um protagonista, um ídolo, também com as suas polêmicas fora de campo, mas um cara de uma capacidade técnica que foi decisiva para o Manchester United conquistar o seu primeiro título ali de Premier League em 92 e 93, e vira uma peça importante nos anos seguintes do Manchester United. Como símbolo, eu acho natural que o Cantona esteja aí entre esses primeiros da lista. O Roy Keane é um jogador que talvez, e aí vem um lado que para mim é um dos mais curiosos quando a gente fala sobre isso, porque é muito interessante como certas imagens mudam durante a carreira, depois da carreira, com um distanciamento maior da carreira, e como é natural, porque uma carreira uma história, um filme muito longo, né? Você tem carreiras você está falando aí de 20 anos de atividade em nível profissional. E qual que vai ser a imagem exata ali do recorte final, do recorte que você vai carregar para a história? Nem sempre acaba sendo o mais preciso, e isso é natural, porque mexe com emoções, com sensações que ficam em relação ao que foi aquela carreira. Então, após pendurar as chuteiras, muitas vezes um jogador acaba tendo um reconhecimento maior do que ele tinha quando jogava, ou menor do que ele tinha quando jogava, e essas coisas vão mudando à medida em que a história vai passando, e a história é contada muito de acordo com essas sensações e emoções que ficam em relação a quem viveu aquele momento, ou quem nem viveu totalmente aquele momento, mas olha para trás e enxerga em alguns recortes, e dá um peso muito grande a alguns recortes. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é natural, quando a gente olha para trás, cada um vai enxergar certo momento para querer determinar, esse cara tinha que estar, esse cara não tinha que estar. E por isso é tão particular. E ao mesmo tempo é muito interessante, porque, por exemplo, ao falar de um Scholes, o Scholes é um exemplo de um cara que passou a ter um tamanho maior depois que parou do que enquanto jogava. Porque o Scholes teve momentos muito diferentes ao longo da carreira, não só em relação a status, mas também em relação ao tipo de jogador que ele era. Ele termina a carreira sendo um meio-campista, armador, organizador do jogo, muitas vezes até como o primeiro organizador à frente da defesa, ali numa função Pirlo, se a gente quiser chamar dessa forma, sendo que o Scholes, da primeira parte da carreira, era quase um segundo atacante, era um meio avançado que chegava na frente. E ele tem diferentes momentos, estágios da carreira dele também. E o Scholes, que hoje é tratado como o gênio da organização, o motorzinho do meio-campo na distribuição, nem sempre teve essa função, e nem sempre foi um jogador regular também. O Scholes teve uma carreira bastante irregular, mas que depois que ele para, ele tem um reconhecimento muito grande do capítulo final, ali da reta final da carreira dele, em que ele tinha virado um jogador muito diferente. Tanto que é curioso olhar para trás. Hoje em dia, muita gente olha para o Scholes como uma possível solução do problema da falta de complementos para Lampard e Gerrard naquela geração da seleção inglesa. O Scholes aposenta da seleção muito cedo, né? Mas no primeiro momento, o Scholes da seleção era o meio avançado, era o meio atacante. A imagem que fica de que ele teria sido o volante para dar equilíbrio é a imagem que pega os anos finais da carreira do Scholes. Então isso é muito curioso, porque você vai naturalmente criando distorções e tratando certos períodos como se aquela ali fosse a resposta para um outro momento da história. Então é natural e acho isso fascinante também quando a gente fala em história do futebol como um todo, porque isso vale não só para a Premier League, isso vale para a história e para a construção da memória de cada um e de como a história é contada à medida em que as décadas vão passando. Mas dito tudo isso, acho que o Scholes é um nome natural para entrar nessa lista na sequência, tá? Acho que é um nome muito vitorioso, um símbolo desse Manchester United, assim como vários outros. É que o United da era Ferguson teve muitas referências. E aí o Roy Keane talvez seja um jogador que não tem esse perfil. O Roy Keane não foi um jogador com o brilho técnico que o Scholes teve. Mas o Roy Keane foi, em boa parte da carreira, um jogador mais determinante e regular do que o Scholes dentro do Manchester United. E a gente não pode aí
ignorar o impacto que foi a contratação do Roy Keane para o Manchester United. E o Roy Keane vira um líder, se não exatamente pela capacidade, pela habilidade, ele não era um jogador habilidoso, ele era um jogador técnico. Ele era um jogador que ocupava uma área enorme do campo com uma intensidade altíssima. Para os duelos, para os desarmes, para a chegada, para a condução de bola de uma área a outra também. Então era um jogador que ocupava uma área enorme do campo, ganhando duelos, dando equilíbrio ao time. Tanto que um momento crítico da era Ferguson no Manchester United foi como achar um substituto para o Roy Keane, o que curiosamente aconteceria anos depois com o Scholes também. Mas num primeiro momento, a parte mais crítica era quem vai substituir o Roy Keane no Manchester United. E foram algumas temporadas de dificuldade. Inclusive, a resposta a isso veio anos depois com o Michael Carrick, saindo do Tottenham, sendo contratado pelo Manchester United, para chegar e virar esse meio-campista que poderia, e até demora um pouco para se consolidar ali, mas que poderia, com outras características, preencher essa lacuna. E depois o próprio Scholes passa a ser um jogador que, com outras características, também passa a jogar por ali, e muitas vezes faz, inclusive, a parceria com o próprio Carrick. Então o Roy Keane eu acho que é um nome interessantíssimo de aparecer nessa lista, porque ele não é dos craques, dos gênios que jogaram na Premier League. E aí é importante a gente também lembrar que a Premier League dos anos 90 não é a Premier League dos anos 2000, anos 2010, anos 2020. A Premier League dos anos 90 não era a melhor liga, a mais badalada, a mais midiática, a mais técnica. Pelo contrário, era uma liga de outras características. E o Roy Keane foi muito dominante nessa era, formando ali um meio-campo que ficou muito famoso, né? Com Beckham, com Giggs pelos lados, Roy Keane, e aí variava o meio-campista ao lado dele. Podia ser o Scholes, podia ser o Nick Butt, podia ser, sei lá, vários outros jogadores que jogaram ao longo dos anos, porque a carreira do Roy Keane foi longa dentro do Manchester United. Então acho que o Roy Keane é um nome muito particular aqui. Outro nome particular, e aí para entrar mais rapidamente em cada um desses restantes, o Gerrard é um nome muito interessante, porque é evidente que que ele merece demais estar logo nessa primeira lista. Pelo jogador que foi, um dos melhores jogadores da geração dele da Inglaterra. E da Premier League, embora não tenha conquistado a Premier League. E aí tá a grande curiosidade, né? Porque isso ficou faltando pro Gerrard na carreira de jogador. Ele pegou o período do jejum do Liverpool. E o Liverpool voltaria a ganhar o campeonato inglês só em 2020, já depois da aposentadoria do Gerrard. Então acaba sendo um ponto curioso também. O Lampard, um nome indiscutível dentro da lista, um símbolo por ser ídolo do Chelsea, por simbolizar um Chelsea que se fortaleceu muito dentro da era Premier League com a chegada do Abramovich em especial, e o Lampard sendo um meio-campista goleador, um cara que influenciava na forma do time jogar em todas as alturas do campo, como organizador, pelos passes, pelos lançamentos, como um chegador, como um artilheiro muitas vezes. Então é natural, porque ele é o maior símbolo do Chelsea dentro da era Premier League, e é natural que entre nessa lista também. Um outro nome curioso que acaba esbarrando, aliás, acho que os dois restantes, né, eu falei já do Cantona, do Roy Keane, do Lampard, do Gerrard, mas para fechar com Bergkamp e Beckham, são dois nomes que também geram debates curiosos, porque o Bergkamp é um nome que se assemelha um pouco ao que eu falei sobre recortes, momentos, valorização da carreira e mudança de status depois da carreira. O Dennis Bergkamp foi um jogador brilhante. Eu falei sobre o Scholes ter sido um jogador diferente ao longo da carreira, diferentes áreas de atuação, diferentes funções, posições, irregular em muitos momentos da carreira também. O Dennis Bergkamp era um jogador brilhante, genial, um jogador fantástico de assistir, mas não necessariamente o mais regular ao longo da carreira também. Então é evidente que ele precisaria estar aqui, porque a genialidade dele acabou ganhando um reconhecimento muito maior depois também. Ele acaba sendo um jogador que hoje é reconhecido como um gênio pelos lances, mas que se fosse o caminho inverso, se fosse esse jogador no futebol de hoje, com rede social massacrando a cada semana, talvez a percepção em relação a ele fosse outra. Do cara que tem brilhos isolados, mas não a regularidade dentro dos jogos, não a regularidade dentro de um campeonato, uma dificuldade de encaixe em diferentes sistemas. Mas é curioso, porque, de novo, a imagem que fica é uma imagem depois da carreira. E nesse caso, o que ele tinha de melhor foi o que pegou para a imagem dele, o que colou como o Bergkamp. Que, repito, foi um dos jogadores mais geniais em termos de capacidade técnica, habilidade, lances brilhantes. Isso ninguém discute. Do ponto de vista de regularidade ao longo da carreira, não foi a principal virtude dele. Ele não era um dos melhores jogadores do mundo semana após semana, não. Mas ele era um jogador capaz de atuações de um dos melhores jogadores do mundo. Em algumas rodadas, em algumas temporadas mais, foi brilhante, por exemplo, junto com o Henry, formando um ataque espetacular, inclusive no ano do título invicto do Arsenal, em 2003-2004. E para fechar, um caso oposto, que é o do Beckham. O Beckham é um jogador que acaba sofrendo um
pré-julgamento, embora seja pós-carreira ainda que isso aconteça, mas o Beckham é muito julgado pelo sucesso midiático. Então muita gente olha e fala, ele só fez sucesso porque ele só teve esse tamanho porque foi galã, porque era modelo, porque estava em tudo quanto é campanha publicitária, porque era um fenômeno midiático e foi um fenômeno midiático. E isso muitas vezes tem o efeito oposto. Muita gente olha para o Beckham como se ele tivesse sido uma invenção pelo sucesso midiático. E não é, na verdade. O Beckham foi um excelente jogador, muito melhor do que o reconhecimento que ele tem hoje. O Beckham era um jogador que batia muito bem na bola, então o estilo da batida na bola acabava ajudando ainda mais para toda essa projeção midiática, cobrança de falta, lançamento, cruzamento, mas era um cara que gerava muita assistência a partir disso, que criava muitas situações a partir disso e que tinha uma característica diferente também da média da Premier League nos anos 90, que era, dentro de um futebol extremamente dinâmico, direto, muitas vezes sem pensar tanto o jogo, você ter aceleração. Os meias abertos eram os caras da velocidade, não necessariamente os caras que ajudavam a organizar, muitas vezes. Claro que isso variava de time para time. E o Beckham era um meia aberto pela direita, que não era o mais rápido, não era o mais driblador, mas era muito técnico, não só para gerar perigo toda vez que recebesse aberto, porque o cruzamento poderia definir, mas também porque poderia receber recuado e lançar, e isso também criava inúmeras chances, e também porque em diferentes momentos da carreira ele não foi só meia aberto. Ele jogava por dentro, ele encorpava o meio, ele virava um armador a mais que ditava o ritmo do jogo, que organizava o time. Então o Beckham foi um jogador que hoje não tem o reconhecimento devido em relação às qualidades técnicas, táticas que ele tinha. E acaba sendo curioso, mas indiscutivelmente era um cara que tinha que estar nessa primeira leva da lista também, assim como vários outros, né? Aliás, a BBC colocou, vou até colocar o print aí, a lista dos 23, que eram os nomes que chegaram para essa lista final, né? Então esses 23 tinham aí Tony Adams, Beckham, Bergkamp, Sol Campbell, Cantona, Andy Cole, Ashley Cole, Drogba, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Roy Keane, Frank Lampard, Matt Letizia, Michael Owen, Peter Schmeichel, Paul Scholes, John Terry, Robin Van Persie, Nemanja Vidic, Patrick Vieira e Ian Wright. São ótimos nomes que estão aqui, são os nomes que fizeram parte dessa votação que gerou essa lista dos outros 6, além dos 2 que tinham sido indicados inicialmente, que foram Henry e Alan Shearer. Os outros 6 foram anunciados na última semana e saíram dessa pré-lista, que tem vários grandes nomes e que também não tem o Giggs pelos motivos que eu comentei no início. Enfim, é muito legal porque acaba virando um passeio por uma história que não é das mais longas, porque a gente tá falando de 92 pra cá, mas que certamente tem muita coisa para contar, muito nome para ser reconhecido aí e para gerar debate, porque vários vão ter esse crescimento da imagem pós-término da carreira, outros não vão ter essa mesma valorização, então isso acaba gerando naturais distorções ao longo da história, e distorções é modo de dizer também, né, porque são distorções de acordo com a sensação ou a imagem, a avaliação de cada um. Então é sempre discutível. O espaço está aberto aí para vocês. Deixem nos comentários quem faltou, quem sobrou, quem não tinha que estar, quem tem que estar nas próximas. Em 2022 vem outra turma da Premier League para esse Hall da Fama e isso sempre vai gerar assunto. Um abraço, até a próxima.